Olá pessoal, esse curto vídeo é para poder explicar as implicações do sistema ou dos conflitos internacionais dentro daquilo que são as economias de cada Estado. Sabemos nós, aliás, Nemo Loureiro dos Santos, nos manuscritos, terá dito que os Estados encontram-se hierarquizados. Existem na primeira categoria Estado com um nível de rendimento muito alto. Esses Estados são grande minoria e encontram-se no primeiro escalão em termos de hierarquia do Estado. E existe na segunda categoria os Estados com um rendimento médio. Normalmente esses Estados andam à volta dos países, ou seja, circulam à volta do poder a nível internacional. E por fim nós temos os Estados fracos ou de economias muito fracas, da terceira categoria, ali onde encontro alguns estados que tentam ter uma capacidade produtiva capaz de, digamos, às vezes tentam sair do sistema de pobreza, mas infelizmente devido à sua relação de dependência não saem dessa escala de classificação. Assim, nós temos na perspectiva de Loureiro dos Santos um sistema internacional onde os estados encontram-se de forma hierarquizada. E o top dessa hierarquia estão os países que controlam a segurança a nível internacional. Muitos deles são países que fazem parte daquilo que é o Conselho de Segurança Internacional. E esses países muitas vezes são controlados por uma minoria que, na perspectiva do ministro de Defesa português, atualmente João Gomes Cravinho, são essas minorias que vão procurar multiplicar fatores de conflitos com vista à manutenção dos seus próprios interesses. Mas estes conflitos, já na visão de Eric Singer, muitas vezes vão ser desenvolvidos em regiões onde o mundo suporta. Quais são essas regiões onde o mundo suporta? É o Oriente Médio, é a África Central e mais ou menos algumas tensões na região austral e na América do Sul. Portanto, está aqui criado um ambiente ou cenário que permite o constante desenvolvimento e a manutenção dos interesses das grandes potências internacionais e a excessiva dependência dos países que fazem parte do segundo e do terceiro escalão dentro desta hierarquia proposto por Loureiro dos Santos. E olhando a coisa nessa perspectiva, facilmente podemos perceber que os grandes conflitos que vão desenvolvendo a nível internacional, como por exemplo a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, essa guerra vai trazer consigo novos desafios, novas oportunidades. Um dos grandes desafios que essa guerra vai trazer vai ser, sobretudo, a necessidade da revisão, primeiro, do renascer do conceito de segurança, ok? Renascer porque o antigo conceito de segurança, o conceito de segurança nasce na perspectiva militar, mas em função do desenvolvimento econômico, transcende do militar para a esfera econômica. Hoje por hoje, a Europa, até antes da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o conceito de segurança estava circunscrito meramente na perspectiva econômica. Cada Estado que não tivesse capacidade de autossustentabilidade, infelizmente, teria a sua soberania comprometida e automaticamente a sua segurança vulnerabilizada. Mas esta guerra vai renascer os novos conceitos, vai renascer os conceitos de segurança tradicionais, muito ligados na perspectiva e agora mais equipada através dos mísseis balísticos de curto e longo alcance. E também esta guerra vai trazer oportunidades para aqueles Estados que noutrora foram excessivamente dependentes à fonte de sustentabilidade externa, mormente o setor produtivo ou o setor da agricultura, que sustenta uma vasta rede da alimentação a nível mundial. A Ucrânia tinha essa capacidade. E os Estados que não tinham capacidade de autossustentabilidade vão ver nessa guerra a oportunidade de rever a sua política externa, atrair novas fontes de investimento, priorizando o setor produtivo. E, infelizmente, Angola não entra nesses Estados que conseguiu desenvolver a sua capacidade diplomática para atrair financiamento e investir no setor produtivo, que estamos a falar sobretudo na agricultura. E quando um Estado não tem essa capacidade, facilmente aquilo que são os acontecimentos internacionais influenciam as suas decisões no plano doméstico. É nessa perspectiva que os últimos ataques entre Israel e Irão reviu rapidamente, ou seja, impactou imediatamente a questão do petróleo e Angola enquanto exportador. Os trabalhadores, os seus ordenados, as famílias, enfim, vão compensar as deficiências do mercado internacional. Isto é uma grande consequência dos Estados com uma economia muito volátil, muito vulnerável. E quando isso ocorre, gera uma pressão interna dentro desses mesmos Estados, como é Angola, vai gerar pressão interna, muitas vezes causadas por insatisfação das famílias, e essa pressão interna, muitas vezes também vai encontrar um mecanismo de fuga, que é a imigração. Mas, infelizmente, os países de destino em que muitas pessoas querem emigrar estão a rever a sua política migratória, como é a questão da Espanha, da Alemanha, da Itália e agora de Portugal, que apertou a política migratória, restringindo o acesso ao visto dos países da CPLP. E quando há menor possibilidade das famílias emigrar em busca das melhores condições de vida, o que é que vai acontecer? Vai gerar uma bola de neve a nível interno,
E essas pessoas vão entrar num estado de saturação, e quando entram num estado de saturação, revoltam-se contra o próprio governo. E quando revoltam-se contra o próprio governo, há aqui dois cenários que podemos perspectivar. O primeiro cenário é o aumento de corrupção dentro do próprio Estado. Aumento de corrupção por quê? Por causa, primeiro, da própria fome, o desemprego, vai fazer com que muitas pessoas que participam de atos de pressão sejam facilmente aliciados. E por outro lado, os estados que seriam o destino das famílias que pretendem emigrar vão se ver muitas vezes com recursos escassos e vão procurar cada vez mais estreitar relações com esses países, como é o caso da Angola. Por quê? Porque são potenciais, digamos, fornecedores dos recursos naturais que sustentam as grandes economias a nível internacional. Por outro lado, o segundo cenário que aqui estávamos a perspectivar, diferente da perspectiva do aumento de corrupção, é naturalmente a geração de uma revolta popular, que vai de respeitar as forças das armas e de respeitar a ordem estabelecida. Com isso, gerando assim, então, condições suscetíveis para a mudança de governo, sejam eles por vias eleitorais ou então por via do golpe de Estado.